Então, pessoal, primeiro, parabéns para vocês que estão resistindo aí, continuam participando das aulas. Também para mim, espero que seja para vocês também um motivo de orgulho olhar aquela pastinha do plano de gerenciamento do projeto de vocês e ver aquele monte de documento que vocês construíram. Então, assim, eu fico muito feliz que vocês estejam conseguindo avançar, vocês estejam conseguindo realizar as tarefas da disciplina, apesar de alguma parte ser mais complexa, ser mais chatinha do que as outras. Então, depois vocês dão uma olhadinha naquele monte de coisa que vocês construíram e vocês vão começar a ter ideia do quanto que vocês já aprenderam, do quanto que vocês já amadureceram nessa parte de gerência de projetos. Então, estou muito feliz com isso. A aula de hoje é sobre o gerenciamento de custos. A parte teórica eu já postei lá num material complementar para vocês no Classroom. Além das videoaulas, tem mais 2 livros que eu coloquei lá para vocês como material de apoio, para quem tiver mais facilidade em aprender lendo, tem lá também, tá bom? Abre lá, dá uma lida, assim, mesmo que seja por cima, isso ajuda muito. Infelizmente, tem muito aluno que acaba se formando na faculdade sem nunca ter lido um livro, às vezes sem ter lido um capítulo de um único livro, né? Então, olhar o livro ajuda vocês a esclarecer um pouco mais, se tem ficado alguma coisa assim em dúvida. E, mais uma vez, continuo à disposição de vocês, tá bom? Em tirar dúvidas, ajudar em desenvolvimento do projeto. A aula de hoje é sobre gerenciamento de custos e eu espero que vocês tenham assistido pelo menos uma ou 2 aulas lá do que eu disponibilizei para vocês, porque ela resume bem a parte teórica e traz um embasamento bom aqui para a gente fazer essa parte da aula de hoje, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa é uma parte delicada. Ela é um pouco delicada, tanto quanto a parte de gestão de tempo, tá bom? Então, detalhezinho nos processos. A aula está sendo gravada, então depois você pega e anota o passo a passo para vocês resolverem, tá bom? Se vocês precisar depois, provavelmente vocês vão precisar na prova global e vai ajudar muito vocês a anotar esse passo a passo, tá bom? Então a parte teórica tá lá, a parte prática a gente vai começar aqui. Eu peguei um, um cronograma aqui de, uma, de um grupo de vocês aí, tá bom? Quem fez esse daqui vai conseguir identificar mais ou menos aí pelo nome, porque eu dei uma formatada para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui, tá bom? Então, para a gente fazer a parte de gerenciamento de custos, lembrando que é importante a gente sempre ter um cabeçalho, né? Então, na hora que você fizer teu arquivo, mesmo que ele esteja no Excel, tá? Você coloca um título, plano de custos, vamos colocar aqui, gerenciamento de custos. Puta, difícil, hein? Gerenciamento de custos. Aí você complementa aquelas outras informações, tá? Elaborado por data. Então, vocês podem ir colocando aqui dentro desse cabeçalho, tá bom? Então, vocês vão pegar aquele arquivo que vocês fizeram a lista de... André, desculpa, Oi. eu não sei o restante do pessoal, mas eu não tô conseguindo ver a sua tela. Nossa, sério, eu tô aqui falando igual um trouxa, então. Obrigado por ter avisado, Andresa. Agora tá aparecendo? Confirma aí para mim, por favor. Agora sim, obrigada. Senão eu ficar meia hora aqui falando, porque aí eu não, quando eu tô falando, eu não olho pro chat. Se eu não falasse, eu ia terminar a aula aqui sem compartilhar a tela. Então vamos lá. Aqui no cabeçalho você coloca o nome, tá? Teve um pessoal que estava fazendo algumas coisas no Excel e não colocava o cabeçalho. Tem que colocar o cabeçalho, tá? Pelo amor de Deus. É um pré-requisito para o documento ser aceito na metodologia do PMBOK. Então parece bobeira, mas é importante colocar. Eu peguei esse trabalho aqui de um grupo,
que já tinha postado lá no Classroom. Eu dei uma modificada nele para ele ficar um pouquinho mais visual, tá bom? Então, vocês utilizam como base aquele arquivo, aquele trabalho que vocês fizeram do plano de gerenciamento de recursos humanos, tá? Então, tá aqui embaixo a outra partezinha dele, deixei junto, tá? Então, cronograma junto com a parte de gerenciamento de recursos humanos. Eu já deixei aqui pré-pronto, tá? O que vocês têm que fazer. Tem algumas coluninhas aqui, tá bom? Que estão ocultadas e você adiciona no seu documento. Então, você adiciona essas 4 colunas. O custo mais provável, o custo otimista e o custo pessimista. Que a gente vai aplicar aquela mesma fórmula que a gente estava aplicando dentro do gerenciamento do tempo. Lembra como a gente estimava a duração das atividades, que tinha que aplicar uma fórmula? Exatamente a mesma fórmula a gente vai aplicar aqui no nosso trabalho. Vocês vão perceber que dentro da parte teórica daquelas aulas que estão postadas lá, ele explica alguns outros meios, algumas outras ferramentas para fazer isso, tá? Mas essa daqui é a mais simples, a mais fácil que a gente pode fazer. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês irão olhar para todos os custos que vocês têm que não são custos de mão de obra. Então, custo de equipamento, custo de aluguel, custo de prestação de serviço, e determinados custos gerais, custos fixos, tá bom? Para cada uma das atividades. Então, você tem aqui a atividade, eu coloquei na coluna aqui do lado a descrição de qual que é essa atividade, para a gente ter uma ideia. Então, aqui você vai colocar mais ou menos o custo. A reunião do gerenciamento é simplesmente mão de obra. Não tem nada ali que eu estou utilizando de tecnologia, tá? Então, pode ser 0, tá bom? Mas vamos imaginar aqui uma situação hipotética que para eu ter essa reunião de gerenciamento, eu precise alugar uma sala. Então, eu vou preencher aqui essas colunas com o custo que eu acho mais provável. O aluguel aqui dessa sala vai... Custo, assim, eu acho que o mais provável que seja R$500. Mas se eu conseguir negociar de uma forma com o fornecedor, eu consigo um custo menor. De repente, eu consigo ter um custo aí de 350. Eu pago à vista, eu já tenho uma parceria. Eu tenho também uma previsão aqui para um custo pessimista, que seria o seguinte: todas as salas da cidade já estão ocupadas, teve reajuste nesse aluguel, eu não consigo. Então, eu vou ter que acabar pagando aqui R$700. E o custo estimado é a mesma fórmula do tempo estimado, tá bom? Vocês lembram qual é? Se vocês não lembram, depois vocês olhem lá de novo, tá? Tem essa matéria aí lá no slide, a mesma fórmula, tá bom? Então, eu vou fazer a fórmula aqui no Excel, tá bom? Que nada mais é que 4 vezes o custo mais provável mais o custo otimista mais o custo pessimista, e tudo isso dividido por 6, tá bom? Estou fazendo aqui no Excel. Então, meu custo estimado aqui é de R$ 508,33. R$ 508,33. Ok? Então, vocês vão ter que fazer isso, adiciona as colunas e estipula aqui os custos que vocês acham que ser o mais provável, ser o mais otimista e seu custo pessimista, baseado em cada uma das atividades aqui que vocês estão fazendo. Mais uma vez, custos que não estão relacionados à mão de obra, tá bom? Aqui você não está computando salário, nada do tipo. Você vai ter que distribuir esse custo ao longo das semanas que essa atividade acontece. Como assim, André? Eu vou ter que abrir aqui o meu cronograma e ver. Essa atividade acontece quando?
Ah, ela acontece só aqui na primeira semana. Então, o custo inteiro dela é aqui, 508,33. Ou eu coloco um igual e puxo o valor aqui, tá bom? 508,33, ok? Então, eu vou deixar aqui com 33 escondidinho aqui, tá bom? Para não estragar a formatação da tabela. E assim eu vou fazendo com os demais, tá bom? Então eu vou estabelecer o custo mais provável, o custo otimista e o custo pessimista de todas as atividades do projeto. Vou aplicar a fórmula e eu vou ter aqui o custo estimado. Ah, André, e quando eu tenho aqui 2, como que eu faço? Ah, vamos colocar aqui o segundo, vou chutar alguns valores aqui, tá? Aqui o custo mais provável é de 400, o custo otimista é de 200 e o pessimista é 500. Vou puxar aqui para aplicar a fórmula, deu 383,33 centavos. Como que eu vou dividir esse custo? Como que eu vou ratear esse custo? Ah, você pode, assim, eu vou pagar isso aqui ao final da execução da tarefa. Então vai ser só aqui na semana 3. Você escolhe, tá bom? Não tem uma regra. Você escolhe onde você vai pôr. Então esse valor tá aqui e você vai deixar aqui para pagar no final da semana. Ah, não, aqui é uma entrada e a outra no final. Então você vai colocar esse dividido por 2, ok? Esse dividido por 2 vai dar 192. 192 aqui, 192 aqui. E tem mais os centavinhos ali que está oculto, tá bom? Então aqui eu não estou trabalhando com centavos, estou trabalhando com o valor arredondado. Ah, legal. Então eu posso deixar tudo para pagar no final, ou tudo para pagar no começo, ou dividir? Pode. E se eu tiver aqui, por exemplo, o valor de 10 mil? O valor de 10 mil aqui. Foi o resultado do meu custo estimado. E vai acontecer durante o projeto inteiro. Ah, eu quero ratear esse curso, este custo, durante todas as semanas do meu projeto. Então, você vai pegar esse valor, ok? Que é o 10 mil, e vai dividir ele por 29. Então, ele vai ter 29 partes de R$ 345,82, tá? Então, você tem esse valor aqui em cada uma das semanas. Bom, rateei o valor. Ah, aqui embaixo também vai custar 10 mil, mas esse daqui é um contrato diferente. Esse contrato aqui eu pago 5 mil na primeira semana e vou pagar os 5 mil só depois de terminar. Pode ser? Pode. Posso ter um pagamento intermediário de 1.000 e aqui ser 4? Pode. Isso é vocês que vão decidir, tá bom? Então, recapitulando. Primeiro passo, pegue a planilha que você tem o cronograma e a parte do gerenciamento dos recursos humanos, aquele calendário dos recursos humanos, tá bom? Então, tá os dois juntos. Então, aqui, semana 1, aqui embaixo, semana 1, na mesma coluna, tá? É importante que esteja na mesma coluna, tá bom? E você, depois de ter pegado essa planilha, você vai adicionar essas 4 colunas e vai calcular o custo estimado. E esse custo estimado de material, aluguel, custos diversos, tirando o custo de mão de obra. E depois você vai ratear, você vai distribuir esse valor ao longo das semanas em que acontece aquela atividade. Tá bom? Então, essa regra aqui, aliás, não é uma regra, tá? São algumas formas de ser feita. Pode fazer metade, metade, ou só no final, tá bom? Vocês decidem como vai ser feito, tá bom? Você vai fazer isso para todas as suas atividades, até a última, logicamente, e depois você vai chegar aqui na parte de recursos humanos, que aí você tem o custo de trabalho humano, né? Você tem o custo da pessoa que você está contratando ali. Como que eu vou colocar esse custo? Isso é um ponto chave, tá bom?
Eu sugiro fortemente que vocês coloquem um custo por hora, tá bom? Então, chega aqui, por exemplo, quanto que é o salário do analista de marketing? O salário de analista do marketing é R$ 2.000, eu tenho mais 2.000 de imposto que eu pago sobre a mão de obra, e então aqui vai ser o 2.000 mais 2.000, que vai dar os 4.000, né? Logicamente, a gente espera que sim. E esse valor, a gente divide ele pela quantidade de dias úteis que vai funcionar. Então, eu vou estar aqui por 20 dias úteis. Então, é duzentão por dia, tá bom? Ah, eu quero fazer por hora. Então, você divide agora esse valor por 8, tá bom? Tudo isso aí você divide por 8, que aí são 8 horas diárias, ok? Que aí dá R$ 25 por hora. Por que que eu faço por hora? Olha aqui esse exemplo desse grupo, como que ele utilizou. Observe que tem uma cor aqui que está mais clarinha. Às vezes ficou muito clarinha, você não esteja vendo. Eu vou colocar com uma cor mais forte, tá bom? Então tem alguns lugares aqui que está com uma cor mais clara. O que isso significa que o grupo colocou? Que aqui nessas outras cores, o profissional não está trabalhando 100% do tempo. Seria o equivalente a ele trabalhar meio-dia nessa atividade e depois ele vai trabalhar em outra atividade. Ele vai estar dedicado 50% do seu tempo ali. O que isso significa? Que ele pode estar fazendo mais de uma atividade no mesmo dia, tá bom? Mas se você não fez isso, não tem problema, tá? Se você deixou tudo numa corzinha, considera o tempo cheio. Como assim tempo cheio? Ah, vai ganhar aqui os duzentão por dia. Lembrando que isso daqui está equivalente a uma semana, né? Então, 200 vezes 5. Milão nessa semana. Mais milão nessa outra. Ah, aqui é só a metade do tempo, então é 500, tá bom? E você vai preenchendo aqui conforme o salário dele, o que ele ganha por hora, o que ele vai ganhar por semana, tá bom? Então, detalhe nisso daí, né? Se você está fazendo aqui por dia e cada um desse aqui equivale a uma semana, você tem que multiplicar esse valor. Não se esqueçam dos impostos. Ai, André, eu vou ter que aprender a calcular imposto. Não, não precisa. Coloca o dobro, tá? Então, se eu estou pagando 2.000 de salário, vai mais ou menos ali uns 2.000 de impostos, tá? Que é FGTS, INSS e essas contribuições demais aí. Se ele ganha 1.000, calcula 2.000, tá bom? Simples assim, não precisa de complicar mais, não. E você vai preenchendo aqui, tá bom? Você pode ir colocando 1.000. Ah, não, que eu vou colocar um valor bem pouquinho, porque são pessoas dentro de um projeto e elas têm umas outras atividades, então aqui vai ser vintão. Vai custar vintão, $20, sei lá, tô falando em dólar agora porque a gente é chique. E eu vou preenchendo aqui, o analista de sistemas é mais caro, tá bom? E você vai preenchendo aqui aonde você mesmo pintou, tá bom? Lembrando que esse calendário foi você que fez. O que eu fiz aqui depois, tá bom? Eu adicionei uma fórmula aqui embaixo que ela está somando esses valores com os valores acima, tá? Então, estou somando os valores das duas colunas. Por que que eu não vou colocar a coluna inteira? Porque eu tenho o número 1 aqui, tá? Eu tenho o número 1 lá em cima. Então, por isso que eu separei. Se você formatar a sua tabela de um jeito diferente, não tem problema, tá bom? Só fique atento a esse detalhe. Então, custo total por semana. Quanto que eu tive de custo aqui na primeira semana? Então, vamos fazer uma simulação. Aqui eu tenho gastado 500, aqui eu gastei 500. Olha aqui, ele já calculou o custo total de 1.500, mas eu ainda tenho aqui a mão de obra, tá? Então, a mão de obra aqui foi mais 200. Mais 200. Todo mundo tem o mesmo salário, vai? Vamos lá para facilitar a vida, né? E aqui o gerente financeiro também tem 200. Olha só, ele calculou o custo total da semana. Quando vocês fizerem isso para todas as semanas, depois é necessário que vocês façam um custo acumulado. Observe que aqui embaixo ficou tudo igualzinho. Tá vendo? Mas isso daqui vai mudar quando você preencher as próximas semanas. Para não precisar de ficar preenchendo aqui todos, eu vou colocar uns valores aqui, tá? Aleatórios.
e ele vai preenchendo para mim, somando. Olha só. Então, como que é essa fórmula aqui? O primeiro valor repete, então aqui está igual a G52, que é o valor que está aqui logo acima, tá bom? Vou aumentar um pouquinho, para vocês verem. Já aqui na segunda semana, é a célula anterior mais o custo da próxima semana, para dar um custo acumulado, tá bom? Então, 2.500 mais 1.000, 3.500. E assim por diante. 3.500 mais 500, 4.000. Olha só. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, os primeiros passos que você tem que ter para realizar a parte de gerenciamento de custo do seu projeto. Eu vou dar um pause aqui na gravação para você tirar suas dúvidas, tá? E já já eu mostro a segunda parte do que vocês têm que fazer também.